Estamos na semana do Mega Race 2024 e o Connect Mais está conhecendo a história dos grandes carreiristas do cavalo de corrida. E hoje realizamos um bate-papo com Amilcar Weissheimer. Ele que nos contará como iniciou a história da família no cavalo de corrida. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? A gente segue aqui no Jockey Club de Sorocaba, na cocheira do Aras Weissheimer, com um bate-papo muito bacana com a Amilcar Weissheimer, irmão também do Jonathan Weissheimer. É uma família, né, de campeões aqui no Jockey Club de Sorocaba e também carreiristas que já correram fora também. E a gente segue nesse bate-papo legal, semana do Mega Race. Eles que vão correr também o Mega Race, estão prontos, já preparados, a cocheira também toda esperando essa grande carreira, mas a gente vai contar um pouco da história do Weissheimer, da família Weissheimer, como que iniciou essa história no cavalo de velocidade, aí depois vem a criação também de alta qualidade, buscando o melhor pedigree. Então nada melhor do que falar com o próprio hoje responsável, né, junto com o Jonathan aqui da cocheira, o Amilcar que está à frente também, sempre olhando todos os detalhes da cocheira, o que pode melhorar. Pensa nos caras que têm uma mente bem para frente, são muito visionários. E vamos conhecer um pouco mais. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar recebendo a gente aqui do Connect Mais, seja bem-vindo também. E começar contando, Amilcar, como que inicia essa história de vocês, até aonde a gente off conversando ali, iniciou em Capanema do Paraná. Você já era nascido, não? Vem de família, o pai já era imbuído no cavalo, a mãe? Conta um pouco pra gente aí conhecer mais da história de vocês. Ronei, obrigado pela oportunidade de fazer essa demonstração, contar um pouco da história da gente, parabenizar também pelo seu trabalho, que a gente acompanha, está sempre ligado aí, porque a gente não pode ficar longe das notícias e saber o que está acontecendo. Bom, a história do Aras Weissheimer, ela vem de sangue de carreiristas, na verdade, que o meu pai começou lá no Paraná, né? Ele adquiriu alguns cavalos, e o meu tio também, o irmão da minha mãe, ele era treinador de cavalo. Então se juntou meu pai e o meu tio. Meu pai tinha os cavalos, meu tio cuidava, treinava. Nessa época o Jonathan já era nascido. E ele na questão da infância, ele teve mais contato de cavalo de corrida do que eu, mesmo porque eu vim nascer no Mato Grosso já, né? Mas a história se começou no Paraná mesmo, lá em Capanema, com o meu pai e com o meu tio. Show de bola. Eu queria que você contasse assim, o Jonathan, nessa época já nascido, já começou no cavalo, foi crescendo, ele foi jockey, não, já começou a ser também treinador. Como é que foi essa história aí? Então, quando meu pai tinha os cavalos que eles corriam, na verdade eram as corridinhas de interior, né, nas estradas, aquela coisa toda, como a gente viu há algum tempo atrás, e ainda tem isso hoje em dia. O Jonathan chegou a montar sim, quando ele ficou maiorzinho, que tinha um peso também. Ele chegou a montar algumas carreiras para o meu pai, para o meu tio, e tinha um primo nosso também que montava também. Mas ele chegou a montar, ele conviveu com o cavalo de corrida. Não é um cavalo de corrida igual a elite que a gente tem hoje, né? A nível de América do Sul, porque, né, Sorocaba, você falou Sorocaba, se remete à América do Sul. É o palco. Fica só atrás dos Estados Unidos. Então, assim, na verdade, quando eu me entendi por gente, que eu descobri cavalo de corrida, eu falei, minha nossa senhora, tem uma tal de Sorocaba, velho. Imagine como é lá, que loucura ver aqueles... Eu jamais imaginava estar correndo aqui, né? Mas o Jonathan chegou a montar, tinha um primo meu que montava. Então, assim, a corrida ela veio do pai e da mãe também, pra gente. Joia. Tá, você falou do Jockey Club de Sorocaba, mas acredito eu que
antes de toda essa história aí, a gente tem também um início no Nordeste, porque acompanhando a história de vocês, a gente vê que vocês também correram lá, tiveram boas montarias, vitórias. E eu queria que você falasse também sobre o início também das carreiras que vocês participaram, quais foram as carreiras, a equipe da época mudou, acredito também que eram outros treinadores. Se você pudesse também trazer essa informação pra gente. Sim. Na verdade, o destino foi se mexendo e nós fomos parar, depois da história do Paraná, das corridas, nós fomos mudar, meu pai, minha mãe e meus irmãos foram para o Mato Grosso e aí foi onde eu nasci. E do Mato Grosso a gente foi para Barreiras, na Bahia, que eu saí com 5 anos do Mato Grosso. E lá em Barreiras já houve algumas corridinhas de cavalo, corridinhas não, já eram corridas de uns cavalos melhores e era mais desafio, né? O desafio já chegou a ter desafio de $40 mil lá na época. Então assim, só que o desafio ainda não era aquela coisa bacana, porque aqui em Sorocaba é diferente. Aqui você não corre contra o outro, você corre pelo prêmio, você corre para ganhar um grande prêmio desse. Eu não corro contra fulano de tal ou ciclano de tal. Então é lógico, tem alguma rivalidade, tem. Mas não, é uma coisa mais gostosa de você participar, entendeu? Na verdade, assim, é um outro estilo de corrida. Sim. Então lá a gente começou com essas corridas de desafio. Aí a gente achou que não foi tão legal e tudo mais. Paramos novamente. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Por circunstâncias do destino também, meu pai acabou separando da minha mãe e foi morar no Ceará. Né? Lá ele adquiriu um pedacinho de terra, lá ele comprou alguns animais do Cláudio Rocha na época, Dr. Cláudio Rocha, quem eu mando um grande abraço a ele, é um grande amigo nosso. E aí meu pai começou a criar uma criação pequena lá, né? E aí veio adquirir mais, aí ele começou a comprar alguns animais aqui de Sorocaba, aí já nisso eu e o Jonathan já entramos junto com ele nessas compras daqui de Sorocaba. Mas na época não foi nada de muito grande. Uma dessas compras nossa foi uma fêmea Sanctofly, e ela correu o Canindé, ela se classificou e fez terceiro na final. Foi o primeiro Canindé. Na cidade mesmo de Canindé. Era até o polaco que mexia esse animal na época. E aí meu pai começou a criar desses animais e tudo mais, e começou a vir melhorando um pouco a tropa da nossa criação, né? Foi a primeira carreira de grande porte que vocês correram ou não? Essa do Canindé? Sim, a do Canindé foi deixa eu ver, foi a primeira carreira. Não, teve uma carreira que nós ganhamos, que foi com um animal chamado Fidalgo Cash, que era do Rancho das Américas. Só que o Fidalgo, quem comprou ele foi o Léo e o Raimundo Barroso, lá do Ceará, lá da Caucaia. E eles convidaram a gente a participar da sociedade com o cavalo, e o cavalo era muito bom, esse já era top de linha mesmo, já era os do nível alto. Você lembra do pedigree? Ele era um Streak of Cash numa mãe chamada Toutak Zanamun. E ela teve esse primeiro filho, que foi com o Streak of Cash. A segunda filha era uma fêmea, quando nasceu. A mãe teve um mal súbito, acabou caindo em cima da potrinha e morreu as duas. Então assim, o primeiro animal de destaque foi o Fidalgo. O Fidalgo ganhou um torneio pra gente. Aí depois a gente continuou, eu, meu pai e meu irmão, o Jonathan. E aí adquirimos alguns, foi aí que a gente adquiriu aqui em São Paulo, em Sorocaba. E começamos a correr as corridas lá no Nordeste. Aí depois adquirimos potros nordestinos também, compramos do Artenísio, compramos do Rafael Leal, né? E aí quando os potros do meu pai, na época que o Aras mesmo, a criação era dele, nós participamos dos cavalos de corrida. E aí a gente resolveu juntar tudo. Eu e o Jonas, a gente partiu para a criação também e ficou sócio os três, entendeu? E a criação começou dessa forma, lá em Fortaleza.
Aí começa a criação e já com essa criação de vocês, melhorando o pedigree também, porque aquilo que só tava o seu pai na raça, criando, naquilo que dava, já entrou essa sociedade, começaram a criar melhor. E qual foi a primeira cria de vocês que vocês correram, chegou a ganhar, você se recorda? Sim, teve um cavalo filho do Stone, criação do meu pai, que ganhou lá em Fortaleza. Eu não me recordo o nome dele agora, era um cavalo zaino. A primeira prova do ACQM também participou um criação do meu pai, que eu não me lembro qual era o garanhão, mas a égua era uma égua Toltac Magic. E esses foram os primeiros assim que foram para a raia e mostraram um bom trabalho. Isso já quando? O ano? Ah, não me lembro. Mais ou menos assim. Porque eu sou bem ruim de data. Mas mais ou menos tem uns quantos anos atrás? Esses 2 pontos que eu te falei foram no início do Jockey Club no Aquiraz. Porque o Fidalgo foi no Jockey Club antigo, que era lá no centro. Sim. Né? Esse foi as primeiras carreiras do Jockey Club lá em Aquiraz. Foi a correr esses 2 animais lá. Joia. E aí, dentro de toda essa história, a carreira vai chegando, vocês vão participando, vai tomando força também o Nordeste. E qual foi aquela carreira que vocês já com toda a experiência de criador também, que vocês entraram e ganharam assim de uma forma que você pode recordar e falar, não, essa carreira é aqui, pelo menos para você, representa muito lá no Nordeste. Até a gente vai falar de Sorocaba, mas falando por partes. De lá do Nordeste foi uma carreira que vocês ganharam que para você representa muito. Para mim, no meu caso, eu considero essa carreira do Fidalgo, porque já tinha-se, meu pai veio do Paraná com tinha cavalo de corrida, parou. A gente foi para Barreiras, cavalo de corrida, aí parou também. E o Fidalgo acho que foi um estralo na cabeça de nós todos. Então assim, o Fidalgo, quando ele ganhou esse grande prêmio lá em Fortaleza no Jockey Club, foi quem despertou novamente a coisa toda para a gente voltar, né? E aí acho que aí aconteceu essa virada de chave na cabeça da gente e que todo mundo, eu, o Jonathan e meu pai, a gente decidiu. Teve outros bons cavalos também, teve Cadillac Gold, teve o Luciano Seneto, que eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Foi até o Magnata, um abraço Magnata que mexeu. Luciano Atol, o nome dele. Um cavalo que a gente gostava muito, muito bom o cavalo. Classificamos ele. Não deu certo a final, mas a gente se apresentou bem, né? Mas eu considero a carreira assim do Nordeste que mais me chamou, que mais me estralou assim, foi do Fidalgo. E aí quando chega aquele momento que dá aquele start, aquele canter em inglês, que seria aquela virada de chave para falar, vamos para Sorocaba agora, estamos com vontade de começar a correr lá. E quando que vocês vieram para cá? Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias. Eu tenho um filho que ele tem 4 anos. E eu falei para ela assim, Mara, eu acho que se um dia o Caio me perguntar assim, pai, eu queria que você me ensinasse tudo sobre o que você sabe sobre o cavalo, eu acho que eu não conseguiria ensinar ele. Porque o cavalo, para mim, é mais intuitivo. Eu acho que o grande lance do cavalo, em primeiro lugar, é a experiência. Em segundo lugar, intuição. E foi onde isso aconteceu, sabe? A vinda para Sorocaba, ela foi uma coisa tão estranha que eu não sei te dizer se houve uma virada de chave. Aconteceu que a gente tinha comprado o Over the Moon num leilão. O Over the Moon foi para lá, assim como nós compramos o Corona Shootout, que era do Ralph Lima Terra, que era um bom cavalo também, mas não teve uma campanha tão brilhante igual o Over the Moon. E nós, nessa época, treinava pra gente o Bodegueiro, um grande abraço, Bodegueiro também. E o Bodegueiro não pôde dar continuidade ao trabalho. Aí a gente veio aqui para Sorocaba atrás de um treinador para treinar uma corrida lá. Vocês queriam levar para lá? Só para treinar uma corrida.
que no caso foi o Chiquinho, né? O Chiquinho, um grandíssimo treinador daqui, ganhou muita coisa aqui em Sorocaba. E aí foi para lá o Chiquinho e o Grilo. O Grilo, eu não me lembro o nome do programa, de como ele é. Aí, mas aí foram para lá os dois. E um dia, só que eles foram correr lá, eles foram mexer 2 cavalos nordestinos nossos. Um era o Cadillac Gold e outro era a Chamira Formi. Só que nós fizemos o Grand Prix, tanto do Cadillac quanto do Overdemun aqui em Sorocaba. Mas uma coisa totalmente assim, aleatória. E estamos mexendo os potros nordestinos, tudo beleza, pau, o Chiquinho lá, agarrado como sempre, ele é muito trabalhador, ele e o Grilo são 2 máquinas também. E o Overdemun lá na cocheira, trabalhando, o Chiquinho falou, vamos dar um carreirão nesse cavalo para ver? E aí a gente deu um carreirão nele e o Grilo desceu do cavalo e falou, cara, eu vou te falar uma coisa. Aqui na tua cocheira tem bastante. A gente tava com 14 potros lá, 13 ou 14. Ele falou, aqui na tua cocheira tem uns bichos bons. Mas esse aqui é corredor de verdade. Diferente. Esse aqui voa. Não é possível. Ele falou, é. Até quando ele deu o galope, ele veio galopando. E na hora que ele foi passar ali dos 300 metros, comentei com o Chiquinho. Falei, Chiquinho, acho que ele veio muito bem. Só que aqui para cruzar eu disse que ele deu uma cansada. Ele falou, não, ele tá fora de ritmo mesmo e tal. Então, o que aconteceu? Corremos a carreira lá. A gente classificou os 2, né? A Chamira e o Cadillac, perdemos a final. Mas o Chiquinho falou para mim, por que você não pega, vamos para Sorocaba? Você tem Grand Prix. Esse cavalo tem chance de correr Sorocaba, mas não marcamos ele nem nada, sim, entendeu? Aí eu conversei com o Jonas e ele falou, rapaz, eu falei, Jonas, o que você acha de a gente botar esses cavalos lá em Sorocaba? Ele falou, não, vê aí o que você acha. E começamos a conversar sobre isso. Eu sei que eu peguei e mandei esses cavalos de lá pra cá. Aí tinha a primeira cocheira do jockey aqui, que essa é uma outra história também, que ficava como depósito do jockey. Aí os cavalos chegaram, cara, e não tinha cocheira. Pensa numa confusão com esses bichos aqui sem cocheira. Aí conversei com o Alexandre, o diretor do jockey e tal. E aí foi aquela loucura para tirar coisa de dentro da cocheira, só deu para arrumar o piso, botamos uma tintinha ali nas paredes e fomos empurrando os cavalos para dentro e vai. E foi assim, a vinda para Sorocaba. Não foi premeditado, não houve uma intenção. Simplesmente os cavalos tinham Grand Prix. Eu mandei os cavalos, o Grilo veio na frente, os cavalos chegaram, no outro dia eu cheguei também. E aí o Chiquinho teve que passar, o Chiquinho tem parentes lá como é que é o nome lá? Acho que é no Pernambuco. E ele teve que, aí ele ficou uns dias lá com os parentes dele. E aí ficou eu e o Grilo aqui. Aí foi onde a gente acabou vindo para Sorocaba. Aí daí, nisso, essa cocheirinha velha que tinha aqui, toda caindo nos pedaços, a gente comprou ela, né? Pagamos parcelado. Na época o seu Érico Braga também ajudou muito a gente a vir para cá. O seu Érico Braga é sensacional. Tudo que falam do seu Érico é verdade e é sempre pelo lado do bem. Entendeu? Ele é fora da curva. E foi assim a vinda para Sorocaba.